Olá, amigos, tudo bem? A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal Esgotamento Espiritual e trago a você mais um vídeo muito importante. E nesse vídeo de hoje nós falaremos sobre o sentimento do medo e como o medo pode trazer consequências difíceis nas nossas vidas. E eu quero tomar como base o texto que está em Mateus capítulo 14, no versículo 30, que vai dizer assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Mas antes que eu continue na palavra, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal e acionar o sininho, tá bom? Vamos então à palavra do Senhor. Hoje eu uso a temática o medo. Até que ponto o medo ele é bom? Até que ponto o medo é importante na vida da pessoa? Talvez você possa dizer assim, pastor, mas nós não podemos ter medo. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, o medo pode até salvar a nossa vida. Por exemplo, de repente, a pessoa não é o expert na natação e ele vê uma cachoeira, ele vê águas turbulentas e ele vai mergulha naquelas águas. A probabilidade desta pessoa vir a óbito é muito grande. Mas se ele tiver o medo e respeitar aquelas águas, ele não vai mergulhar. Consequentemente, a sua vida vai ser poupada. Também em relação ao mar e tantas outras coisas na nossa vida. A altura, por exemplo, trabalharmos em uma altura muito elevada, sem ter os equipamentos, precisamos ter o medo. Mas não é desse medo que eu quero falar com você. Eu quero falar do medo como sendo um sentimento que traz perturbação à vida daquele que vive ou que passa por esse momento. Nós estamos vivendo algo atípico nesses dias, e por que não dizer, de 2019 até agora, e o medo tem estado presente nas nossas conversas, nas nossas palavras do dia a dia, nas nossas meditações. Quando falamos com alguém, ainda que ele não usa esta palavra medo, mas ele se encontra em uma situação que ele realmente fica estagnado, não sabe o que fazer. E nós observando isso, nós vamos ver que esse medo é um sentimento que leva a pessoa a tomar decisões que podem de repente trazer à sua vida prejuízos grandes. Diante do medo, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer, ou pelo menos duas coisas principais que nós podemos fazer, que é, primeiro, encarar o medo. Encarar o medo não numa visão nossa, não numa visão de alguém que se julga ser muito forte, de alguém que se julga ser muito importante, não. Mas encarar o medo como sendo algo que pode ser vencido. Encarar como sendo algo que pode ser conquistado. Ou seja, se eu tenho medo de algo, se eu tenho medo que algo pode acontecer, pode, não é que está ali para acontecer, mas pode acontecer. Então eu preciso orar a Deus, que é o nosso caso aqui, falando biblicamente, e pedir a Deus para que esse medo ele saia de nós. Nos deparamos neste texto bíblico, que é algo bem interessante, quando os discípulos estão no meio do mar, forma-se uma tempestade, mas de repente, Jesus que estava orando no monte à parte, ele vem sobre aquelas águas e eles ficam então apavorados, acham até que Jesus é um fantasma. Imaginem bem, né? Essa história de fantasma já não é da agora. E nos mares ainda. Então, eles veem que Jesus vem, mas Pedro toma a dianteira e fala, Senhor, se é o Senhor que está vindo, então manda que eu vá. Pedro, de imediato, ao receber a palavra de Cristo dizendo, vem, ele não quer saber se era água, se era chão, ele vai.
Mas de repente, o vento que soprou em seu rosto, o vento que bateu no seu corpo, de repente ele pode ter despertado e pensado assim: mas como eu estou andando sobre estas águas? E quando ele então tem esse sentimento, ele sente o vento batendo nele, ele então começa a ir a fundo, mas ele chama pelo Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você tem algum medo de que as coisas não vão dar certo, você de repente começa a trabalhar e já começa a trabalhar com medo que vai ser dispensado, sabe o que vai acontecer? E eu estou falando para você agora. Você que entra num trabalho, começa a trabalhar e você tem medo de que vai ser dispensado, você não produz. Você não vai conseguir produzir aquilo que é suficiente, aquilo que você assumiu um compromisso e você precisa oferecer no final. Então, o que pode? Você não vai conseguir alcançar os objetivos que traçados, ou que você mesmo traçou, por causa do medo. Então, esse medo de você já contratado, já tem um medo de trabalhar, o medo de desenvolver o seu trabalho, pensando que pode ser mandado embora, vai travar você. Outra questão, vocês se lembram bem quando Jesus conta a parábola dos talentos? Que Jesus conta que o dono dos talentos dá 5, dá 2 e dá 1. O que ganha 5 vai produzir mais 5. O que ganha 2 produz mais 2. E o que ganhou 1 cavou porque teve medo. O medo de perder, o medo de não conseguir, fez com que ele cavasse e enterrasse aquele talento. Porém, a conta dele foi pior do que todos os outros. Por quê? Ele teve que prestar conta e ainda ser considerado como um mau servo, um negligente servo. Então, o medo é importante? Mas o medo não pode ser o dominante na nossa vida. O medo não pode ser ele que vai ditar as regras para nós. Nós temos que superar esse medo. Por quê? Porque esse medo, nós vamos falar sobre isso em um dos nossos próximos vídeos, ele pode te levar a traumas. Hoje estamos falando sobre a palavra medo, mas falaremos também sobre fobias, que também é medo. E são várias as fobias que existem. São pessoas que têm medo de tantas coisas. E nós, diante da palavra do Senhor nosso Deus, nós temos que pensar nisso e procurar ajudar, querido. De repente, alguém está com medo de sair de casa. Por quê? Está com medo de que algo ruim aconteça com a sua vida. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, nós temos que ter esse cuidado de estarmos fazendo a nossa parte. Então, não deve ser esse motivo, outros já não têm mais coragem de sair à noite. São medos que têm tomado conta e leva a pessoa a viver um quadro muito difícil na sua vida. Porém, eu quero lhe convidar a vencer esse medo. Como você pode vencer esse medo? Você pode vencer esse medo tendo a presença do Senhor Jesus. Então, o medo ele pode ser apresentado quando vivemos um tipo de perigo. O perigo pode trazer para nós, pode gerar para nós o medo. E isso nós precisamos vencer o perigo. Precisamos passar aquela situação de perigo. Eu fico pensando, por exemplo, alguém que está vivendo uma determinada situação em um determinado momento e recebe uma informação de que aquilo ali vai acontecer algo terrível, por exemplo, um avião, quando os seus passageiros eles recebem uma triste notícia que o avião pode cair, que o avião pode não conseguir fazer um pouso normal, então eles vão ser tomados pelo medo. Eles, com certeza, o perigo vai levar a isso. Isso é uma coisa. Esse medo é um medo por causa de um momento, por causa de uma circunstância de momento. E não algo que a pessoa está nutrindo toda a sua vida. Por exemplo, olha, eu não vou andar de avião, porque o dia que eu andar de avião, o avião vai cair.
O dia que eu andar de avião, o avião vai fazer um pouso forçado. Não, nós não podemos pensar assim. Então, queridos, é uma realidade. A questão do perigo é algo real. O medo também, ele pode ser trazido à vida de alguém quando ele está de uma forma, vivendo algo que lhe traz uma apreensão. Ele pode acontecer? Pode. E nesse momento, devido a uma situação, uma atitude que nós podemos tomar, nós vamos entender, será que vai dar certo? Como vai ser isso? Será que eu vou conseguir ou não? O medo pode chegar, mas o medo está aí. O medo está quando nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Saímos para uma atividade rotineira e, de repente, o desfecho disso tudo pode ser muito ruim, muito negativo. Porém, nós temos a presença de Deus, e a presença de Deus na nossa vida, ele faz com que nós tenhamos condições de vencer esse medo. Lembre-se bem, Jesus vai estar com Pedro. Jesus vai estender a mão para Pedro e Pedro vai ser erguido e vai voltar em segurança com Jesus para o barco. Então, no meio do medo, desse sentimento que você está vivendo, chame por Jesus. Ele não deixará você passar por esse momento sozinho ou sozinha. Ele vai estar contigo. Você vai superar esta situação e você vai ver o quanto Deus se preocupa com a sua vida. Então, amados, quando tenho medo, duas coisas então eu faço. Ou eu supero o medo, ou eu deixo o medo me dominar. Se eu superar o medo, passarei do outro lado e, no nosso caso, cantaremos o hino da vitória. Mas se eu for covarde diante do medo e deixar que o medo domine a minha vida, simplesmente eu serei derrotado por isso. Não sei se você está entendendo, acredito que sim. Então, vença o medo. Se você tem um medo natural, esse é bom, como eu disse no início, mas o medo que lhe faz perder amigos, perder família, perder emprego, o medo que te tira a esperança, o medo que te tira o prazer de viver. Não, esse medo não é bom. Esse medo, ele é prejudicial à sua vida. Por isso, nesses dias de pandemia, de Covid, de tantas informações contrárias, de tantas coisas que têm se levantado, o meu convite para você é: vamos vencer esse medo juntos. Venha comigo. Vamos vencer esse sentimento juntos. Como? Cantando, orando, buscando ao Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor e entendendo que o Senhor tem o melhor para nós. Vença o medo, não se acovarda, mas vença o medo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Esgotamento Espiritual. Esse vídeo foi bom para você? Se esse vídeo foi bom para você, eu te convido a enviar para alguém. E também dá o seu joinha, É muito fácil, é só você aqui embaixo, no final aqui do vídeo, você vai e dá o joinha, tá bom? Para que outras pessoas possam receber essa palavra. O medo vai ser vencido, o medo pode ser superado. Se não conseguir, orando, buscando em Deus, que é o principal para nós que professamos a fé, procure uma ajuda, procure um acompanhamento de um profissional desta área, que ele vai te ajudar a superar o medo. Olha, apesar que nós crescemos sempre ouvindo canções que nos davam medo. Cuidado com a cuca, cuidado com
Cuidado, cuidado. Olha o lobo mau, olha o homem da capa preta, olha a expressão era, né? Olha o velho cabeludo, o velho da Kombi. Cuidado, ele vai levar, vai colocar você na Kombi. Então, a gente cresce desenvolvendo essas coisas. E essas coisinhas que lá no início estava formando a nossa vida, depois vai se tornar outros medos, outras informações. Aí depois, cuidado, e a gente acaba se trancando. Então vença isso. E se você foi abençoado, edificado, envia esse vídeo para mais alguém. Se você foi edificado, envia esse vídeo para mais alguém, para que eles também sejam alcançados com esta palavra, não palavra minha, mas a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e viva o que Deus tem para você. Sorria, vença o medo em nome de Jesus. E em breve nós postaremos outros vídeos dentro dessa temática. Você já tem aí angústia, aflição, falando sobre angústia, sobre aflição, sobre ansiedade, sobre incertezas, e agora esse vídeo falando sobre o medo, mas é para que você supere isso e possa cantar a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.